A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E as primeiras páginas dos jornais continuam propagando a guerra que ocorre na faixa de Gaza, a guerra em que Israel está retaliando a invasão dos terroristas do Hamas em seu território. Parece que a ofensiva vai começar a todo momento. Se imaginava que, passadas aquelas 24 horas que Israel tinha dado para evacuação de áreas no norte da faixa de Gaza, parece que Israel desencadearia essa invasão. Não desencadeou, embora informe que alguns comandos especiais tenham entrado na região de Gaza para tentar resgatar os reféns que foram levados pelos terroristas do Hamas. Há intensas negociações diplomáticas de todos os lados, inclusive do Brasil, tentando tirar da faixa de Gaza alguns brasileiros, eu não sei o número exato, uns falam 13, outros falam 20, que residem na faixa de Gaza e estão tentando sair para o Egito, né, numa das portas, né, numa das saídas que eram permitidas e agora estão fechadas depois de um bombardeio da aeronáutica de Israel. A situação é grave, o Irã fez ameaças, os Estados Unidos responderam, houve choques no norte de Israel com o Hezbollah, que também é uma massa de manobra do grupo Hamas, né? Só que no Líbano, dentro do Líbano, houve escaramuças da região. Israel, segundo a Síria, bombardeou o aeroporto de Damasco. Então, a situação é uma situação fluida, confusa, não se sabe o que pode acontecer. Hoje mesmo houve uma notícia procedente do Egito, sem fonte oficial, de que teria havido um acordo entre os litigantes, não quero dizer Israel-Hamas, porque tem um monte de gente, um monte de países de diplomatas tentando resolver essa questão e que teria se chegado a um cessar-fogo, o que não se confirmou. Era um noticiário que eu diria anônimo, as fontes não estavam identificadas e Israel negou que houvesse qualquer deliberação a respeito de um cessar-fogo. Vou mostrar as manchetes para vocês, as fotos que estão nas redes sociais são horrorosas, são assustadoras. Ontem, na Record, o Roberto Cabrini, que está em Israel, mostrou um kibbutz, né, que é uma colônia agrícola, um kibbutz em Israel, não é daquelas colônias ocupadas pelos religiosos israelenses, não. Uma colônia institucionalizada perto da fronteira, destruída, quarto de criança, um horror. A ação do Hamas foi dirigida, você vê, contra civis, muito especificamente contra civis. Documentos apreendidos mostram, primeiro,
segundo Israel, aí precisa tomar cuidado com a verdade, de que havia instruções específicas para matar civis. A gente tem que tomar cuidado com a veracidade do documento, mas o fato é que civis foram procurados, atingidos e cerca de 100 ou mais feitos reféns. E também essa destruição deliberada de áreas civis, né? Áreas civis totalmente desprotegidas, casas, entraram nas casas, etc., etc. Enfim, mataram crianças. O negócio indescritível. Ontem, realmente, eu me senti fisicamente mal de ver aquelas imagens que o dever profissional me obrigava a verificar. As imagens de Gaza também não são muito diferentes, não. Os bombardeios israelenses em Gaza têm provocado vítimas civis, pessoas que não têm nada a ver com peixe, que perdem suas casas, que tiveram que sair por advertência de Israel do norte em direção ao sul e que encontraram uma barreira do Hamas. Então você imagina o desespero dessa gente que está circunscrita, presa em Gaza, num território prestes a ser invadido, uma anunciada invasão nos territórios de Gaza. Vamos para as manchetes aqui. Estados Unidos e Irã trocam ameaça sobre a guerra em Israel. Ataques do Hezbollah, aliado de Teherã como Hamas, isso é lá no Líbano, né? Elevam o temor de conflito regional no Oriente Médio. Não se sabe se o Hezbollah vai entrar, ameaça entrar, né? E não se sabe exatamente o que pode acontecer. Vou ler para você o começo do textinho aqui da Globo. O risco, do Globo não, da Folha. O risco de uma escalada regional marcou o dia da guerra entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas, que atacou o Estado judeu e agora enfrenta perspectiva de uma invasão por terra na faixa de Gaza que governa. Os principais fiadores dos beligerantes, Estados Unidos e Irã, trocaram ameaças. O motivo foram os ataques do grupo libanês Hezbollah, aliado do Hamas e também apadrinhado do Irã contra o norte israelense, respondidos com ataques aéreos até aqui inéditos nesta crise. O temor da diplomacia, pelo menos isso que vaza no noticiário, é uma escalada que envolva outros países e outras forças nessa guerra. Aí, gente, não se sabe o que pode acontecer. Essa foto aqui é soldado israelense em patrulha junto à cerca na divisa de Gaza. Está aqui, ó. Tem uma versão de que Gaza, e tem uma descrição em alguns jornais também, de que Gaza tem uma gigantesca rede de túneis dentro de Gaza mesmo, que seria, chamam de um metrô de Gaza, e que essa rede de túneis abrigaria muita gente, inclusive os reféns. São quilômetros e quilômetros de túneis para a defesa, para serem usadas para guardar armas, etc., etc. O Estadão diz o seguinte: em meio à escalada entre Israel e Hezbollah, Estados Unidos enviam armas e Irã ameaça. E o Globo com
4.000 mortos, cresce temor por extensão do conflito, que a gente acabou de dizer. Esforço diplomático busca evitar ampliação da crise após ameaça do Irã e abrir fronteira de Gaza com o Egito para a saída de estrangeiros e chegada de ajuda. O secretário de Estado Blinken continua no Oriente Médio, num tour que parece um ventilador. Ele vai de um país para outro, é recebido aqui e ali, vai, conversa com o rei, conversa com outro, com o presidente, com o ditador, e está percorrendo o Oriente Médio, tentando alguma coisa que não se sabe exatamente o que é. Dizem que é evitar uma escalada, um crescimento, uma ampliação dessa guerra para outros países da região. Bom, tem uma fotografia impressionante na Folha, na primeira página, que é essa daqui, ó. Parece, você pensa que é o deserto do Saara. Nada. É o Rio Solimões na seca. Está aqui. Rio Solimões seca, indígenas adoecem com água contaminada. Aí deixa eu ver. Pescador atravessa caminhando leito seco do Rio Solimões em Tefé, no Amazonas. Indígenas na região vivem em isolamento com igarapé fétido e adoecem por consumirem água barrenta. Olha que horror do Amazonas. Eu sei que o governo não pode fazer nada, não dá para culpar ninguém, mas fica uma pergunta. Tem uma pergunta nessa história. Será que não havia uma previsão de que isso poderia acontecer, de que essa seca poderia se abater sobre a Amazônia? Eu acho que devia haver, eu acho que havia, e que os vários governos deveriam ter tomado providências, pelo menos em relação às populações, feito alguma coisa para minimizar as consequências gravíssimas dessa seca num lugar que é, numa região que é considerada riquíssima em águas do mundo. Águas e floresta, né? É assim que a gente vê a Amazônia. E tem outra coisa, diminuiu, eu sei, mas até ontem havia uma cortina de fumaça de incêndios florestais cobrindo Manaus. Quer dizer, Manaus estava com ar tóxico, muita gente com problemas respiratórios por causa dessa fumaça. Bom, no noticiário internacional tem um fato importante. A esquerda foi derrotada por um liberal centro-direita na eleição do Equador. O empresário de centro-direita, Daniel Noboa, de 35 anos, jovem, foi eleito neste domingo o presidente mais jovem da história do Equador. Com 90% das urnas apuradas, ele contabilizou 52% dos votos válidos contra 48% da esquerdista e correísta Luísa González. O liberal é filho do magnata das bananas Álvaro Noboa, que já concorreu 5 vezes ao cargo. Concorreu, mas acabou elegendo o filho. Ele vai ficar mais ou menos 1 ano e meio no poder, é um mandato tampão até novas eleições. Tem aquela crise política, levou a isso. Ele está completando o mandato de um dos presidentes afastados. Mas a esquerda no Equador, essa visão de que a esquerda está crescendo no mundo, na América Latina, esse fato não corrobora, esse fato não corrobora essa tese. Deixa eu ver que mais. Esquerda busca renovação sem ter um novo Lula.
É a análise da Folha. Com seu maior representante no poder, a esquerda brasileira busca uma renovação, enquanto o presidente Lula e seu partido falam em reeleição para 2026. As siglas do campo político enfrentam dificuldades de encontrar outros nomes com abrangência nacional. Oposição tenta usar a guerra para desgastar o governo. Adversários do governo Lula preparam requerimentos de convocação de ministros para dar explicações sobre o que vem como complacência do Planalto com o grupo terrorista Hamas. Eu não diria complacência, mas há um certo cuidado gentil em tratar do Hamas. Agora o Brasil começa a recuar, parece que nas próximas reuniões do Conselho de Segurança da ONU, que está sendo presidido pelo Brasil, deve sair uma nota mencionando o Hamas. Então, tem um recuo nessa posição de esquerda que não pegou bem, mas marcou, viu? Marcou. O presidente Lula marcou uma posição meio em cima do muro, né? Ele teve essa mesma oposição com as Farc na Colômbia. Ele sempre condenou a violência, etc., etc., mas não mencionava as Farc, como ele agora não mencionou Hamas e pensa que leva todo mundo no gogó, que as pessoas iriam engolir aquela primeira nota ridícula do governo brasileiro, falando em paz e amor, em não violência, em não terrorismo, mas sem apontar o dedo para o Hamas, com quem dizem o PT tem ligações, eu não diria íntimas, mas tem algumas ligações. Desculpe. Obrigado. Está aqui o Estadão, que eu já mostrei, né? Em meio à escalada entre Hezbollah, Israel, Hezbollah, Estados Unidos enviam armas e Irã ameaça. O Valor, jornal econômico do Grupo Globo, capitais aceleram o investimento em ano anterior à eleição. Somadas as 26 cidades, investiram 10 bilhões e 800 milhões de janeiro a agosto, mais do que o dobro do que aportaram no mesmo período em 2019. Aí tem todas as operações financeiras, a busca, algumas prefeituras, capitais, etc., etc. Governo tenta evitar gasto de 8 bilhões e 600 milhões com o fundo de garantia. Tem uma matéria aqui da Folha, tá aqui dentro, mas eu achei estranhíssima. Eu acho que merece pelo menos um esclarecimento de alguns dos senhores membros do STF. Dá uma espiada aqui, ó. É essa matéria aqui, essa reportagem. Dá uma espiada. Ou então a Folha está faltando com a verdade. É assinada pelo Matheus Teixeira, de Brasília. Após ponte com Bolsonaro, Gilmar e Toffoli acenam a Lula. Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, do STF, se consolidaram entre 2010 e 2022 como as principais pontes de Jair Bolsonaro com a corte. Ambos tinham uma relação pessoal com o ex-presidente, foram encontros fora da agenda com ele e eram consultados para nomeações em postos-chave no noticiário. Gilmar emplacou aliados em cargos por nomeação de Bolsonaro
e deu uma decisão favorável à então família presidencial num momento sensível, o auge do escândalo da rachadinha ligado ao senador Flávio Bolsonaro. Aqui eu entendi como uma insinuação de troca. Toffoli também deu ordens judiciais que beneficiaram Bolsonaro e fez acenos políticos. Ele chegou a relativizar a ditadura defendida pelo ex-presidente e a classificou como movimento de 64. Aí tem uma série de descrições desse tipo, nomeações e tal, quem facilitou, muito com a presença aí quer ver o final da matéria? Gilmar trabalhou pela nomeação do juiz de segunda instância do TRF, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Ney Belo, para a segunda corte mais importante do país. Belo, porém, teve seu nome vetado pelo ministro Cássio. Aí tem toda essa história. Pode ministro do Supremo ter esse tipo de relação com o presidente da República? Eu acho que isso tem que ser analisado, inclusive pelo Ministério Público. Que história é essa? A comunidade indígena tem conflito e favor político por água. A Procuradoria Federal se manifesta a favor de inelegibilidade de Bolsonaro por 7 de setembro. Falando nisso, está acabando a CPMI e nada do Bolsonaro ser ouvido. Ele é o principal acusado. Segundo os deputados, ele que urdiu o golpe, o 1 do 8. Ué, por que ele não foi ouvido? Será que o PT não quer que eles... A versão é a seguinte, que o Lula não quer dar palanque para ele, enfim, não só se defender, como difundir suas teses. Mas aí, essa investigação, tem outros que não foram ouvidos. Eu não tenho, eu vou dar de cabeça essa lista toda, vai faltar alguém, ou eu vou colocar alguém que não é. Mas um monte de gente que devia ter sido ouvido não foi, que estava diretamente envolvido com essa história do 8 de janeiro. Bom, também é estranho. Agora, essa CPMI é uma brincadeira, né? Uma brincadeira, não vai dar em nada. Quem está investigando sério é a Polícia Federal. Não espere nada dessa CPMI, ela vai apresentar um relatório e não sei quantos membros vão apresentar relatórios paralelos. Não vai dar em nada. Nada. Tem uma notícia aqui, uma notícia importante na área da economia. Meta de zerar déficit pode levar ao bloqueio de 53 bi. Receitas são dúvidas e especialistas veem gastos subestimados para 2024. E o governo prometeu déficit zero. Se no primeiro mês não alcança um déficit zero, vai ser um problema. Então, uma das... Ou você aumenta os impostos, eu tenho medo que façam as duas coisas, ou você reduz despesas. O PT não gosta de reduzir despesas, né? Falando em redução de despesas, tem uma coisa que é mal divulgado e que a gente deve contar. Tem duas notícias na área da segurança pública que vai muito mal no Brasil. O PT não gosta de segurança pública. Dizem os analistas que o PT acha que segurança é coisa da direita. Mas os estados, o estado petista da Bahia apresenta piores índices de segurança pública. Mas não é isso que eu queria falar.
Olha que abominação, olha que abominação. O orçamento do ano que vem do governo federal na área de segurança, o orçamento do ano que vem sofreu um corte de 31,5% em relação ao atual. Quer dizer, do orçamento atual do ano de 2023, que está sendo executado, gasto agora, o do ano que vem é 31,5% menor na segurança pública. Na segurança pública, que é um dos problemas mais graves que o país enfrenta em praticamente todo o território nacional. Há uma crise no judiciário, há uma crise em prisões, há uma crise nas polícias que estão desaparelhadas, antiquadas, com salários muito baixos. É alguém reclamando, mas eu não vou poder atender. E essa pessoa devia estar assistindo o jornal em vez de estar telefonando para mim. Seria mais útil para ela. Mas vamos voltar. Essa história de redução de orçamento da segurança pública, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? E falando de segurança pública, tem uma questão de segurança que envolve o Exército. Também isso está sendo dado pequenininho, que é o seguinte. Você deve saber da história. Em Barueri tem 3 quartéis, né? E um deles tem depósito de armas tal. Foram roubadas 21 armas, fuzis, metralhadoras. Algumas dessas armas roubadas do arsenal de guerra são capazes de derrubar aviões e helicópteros, né? Tal a força. Aí diz o Exército que não é tão grande, não é tão grave, porque a maioria dessas armas, ou todas, estavam encrencadas, tinham problemas. Gente, o crime organizado tem armeiros que fabricam armas. Eles não podem consertar uma metralhadora, um fuzil? Claro que podem. Claro, vão ter todos os instrumentos e, se precisam, fabricam a peça, como tem fabricado até armas. Então, como é que o Exército Nacional, que tem a seu cargo a defesa do país, deixa-se roubar, né, com 21 armas do seu quartel? Qual foi a reação? Pegaram os jovens que estão servindo o quartel, 480, e prenderam dentro do quartel. Eles dizem que não deixam sair até que as coisas sejam elucidadas. Aí, como é que chama? Não sei o nome disso na linguagem militar. Eles estão aquartelados. Isso, aquartelados. É o Cássio que lembrou dessa frase. Aquartelados. Ou seja, não podem sair do quartel e 480 achar quem roubou 21 armas não vai ser fácil. Aí eu vou procurar esse noticiário e vejo que no Maranhão, nosso querido Maranhão, a PM foi roubada em não sei quantas armas. Isso vai para a mão do crime organizado. Gente, o Exército não é a primeira vez. Eu me lembro de um furto da aeronáutica, depois conseguiram recuperar as armas, enfim. É uma coisa abominável, não podia acontecer, não tem. Bom, deixa eu ver outros jornais aqui. Olha aqui, deixa eu abrir esse aqui. Nem sempre os meus comandos são obedecidos. Sempre tenho a impressão que tem um complô. Deixa eu ver aqui. El País, a Gazeta do Povo de Curitiba. Gazeta do Povo de Curitiba.
Como Flávio Dino tornou-se favorito de Lula para a próxima vaga no STF. Aí, 16 declarações da esquerda brasileira relativizando o terrorismo do Hamas. Oposição alertada por Israel que Brasil sugeriu na ONU resolução com ponto favorável ao Hamas. Israel suspende exportações para a Colômbia após falas hostis de Petro. Omissão de Lula em reconhecer Hamas como terrorista gera queda de popularidade. De Palocci a Reinaldo Azevedo, a influência de Trotsky na política brasileira atual. É coisa mais ligada a essa área do debate ideológico. Deixa eu ver. Fascismo é mesmo um agente do capitalismo? Bom, aqui está. Eu queria mostrar a revista Oeste, que também é uma revista mais à direita, mas eu não estou conseguindo abrir, é minha culpa. Essa dificuldade de mexer com o computador. Vamos ver quem tomou café com a gente. Sueli Ashi, Vânia Harada, Leilane Tremolé, Lucio Labadini, Kleber Barbosa, Yara Teixeira, Fernando Pastore, Maurício Marini, Enoque Machado, Nilson Alves, Maria Astolfi, Ana Ermolim, Bete Salem, Cleomar Santos, Rosemar Vieira de Três Corações, Ricardo Bronfman de Israel, na região, não sei de onde, da Samaria, como Israel chama biblicamente regiões do país. Paula Freires, de Fortaleza, e Jefferson Cacheta, de Areal do Cabo. Muito obrigado. Segunda-feira é um dia abominável, mas temos que vivê-la. Tenha um bom dia.